Com mais de 40 anos de experiência e reconhecimento, o Sicopn qualifica pessoas de todas as idades. Este centro de formação ajuda-te a colocar mãos à obra para seguires a via profissional num ambiente de excelência, moderno, atrativo e acolhedor. No Sicopn, trabalhamos para que alcances os teus objetivos e sejas um vencedor. Ajudamos-te a ultrapassar os desafios num espaço que te garante a construção de um futuro com bases sólidas. Com os olhos voltados para o futuro e com uma forte aposta na inovação pedagógica, temos a solução para uma formação de sucesso que te ajudará a crescer. Vem estudar e aprender num local onde todos, colaboradores e formadores, trabalhamos para o teu sucesso. Orientados para as necessidades atuais das empresas, criamos a ponte perfeita para a tua entrada no mercado de trabalho. Estabelecendo parcerias, apoiamos os empresários, os trabalhadores e todos os candidatos às profissões no setor da construção civil e obras públicas. É bom estudar aqui. Olá, boa tarde a todos. A digitalização na construção civil está a transformar a forma como o trabalho é realizado. As novas tecnologias, como a modulação da informação da construção, o BIM, a análise de dados, a impressão 3D e a robótica, permitem que os profissionais da construção trabalhem de forma mais rápida, precisa e eficiente. Como resultado, o futuro do trabalho na construção civil será significativamente diferente do que é hoje. Uma das principais mudanças que a digitalização trará para o setor é a necessidade de novas habilidades e competências. Os profissionais da construção precisarão de aprender a trabalhar com novas tecnologias e ferramentas, desenvolvendo habilidades em análise de dados, programação e modulação dos sistemas complexos. Além disso, a comunicação e colaboração entre as diferentes partes envolvidas no projeto tornar-se-ão determinantes, já que a digitalização possibilita a colaboração em tempo real entre equipas de trabalho das diferentes especialidades e stakeholders. Outra mudança importante que a digitalização trará para a construção é a melhoria da segurança e da qualidade do trabalho. As tecnologias digitais permitem uma maior precisão e reduzem o risco do erro humano, conduzindo a projetos mais seguros e de maior qualidade. Além disso, a análise de dados em tempo real pode ajudar a identificar e corrigir problemas antes que eles se transformem em grandes problemas. Por fim, a digitalização na construção também terá um impacto significativo na eficiência e produtividade do setor. As novas tecnologias permitirão que os profissionais da construção realizem tarefas em menos tempo e com maior precisão, o que contribui para reduzir os custos e aumentar a eficiência geral dos projetos. A robótica e a automação poderão assumir tarefas repetitivas e perigosas, libertando os trabalhadores para a realização de tarefas mais complexas e desafiadoras, logo mais atrativas. Em resumo, a digitalização na construção é o futuro do trabalho no setor, trazendo novas tecnologias e ferramentas que podem aumentar a eficiência, a segurança e a qualidade dos projetos. Os profissionais e trabalhadores da construção necessitarão de aprender novas habilidades e competências para se adaptarem às mudanças, mas as recompensas podem ser significativas para aqueles que abraçarem a mudança, sejam empresas, sejam trabalhadores. É neste contexto que em 2023 estamos comprometidos com a revisão das competências e qualificações do Catálogo Nacional das Qualificações, de modo a proporcionar ofertas de formação atualizadas e inovadoras para o setor da construção. Desejo a todos um bom webinário. Boa tarde, tenho muito gosto em estar aqui com todos neste webinar. Vou começar por me apresentar. O meu nome é Pedro Soares, já colaboro com o Sicopn há cerca de 15 anos. Em paralelo tenho tido a minha vida profissional
em que fui gestor de produto numa empresa de distribuição de equipamentos, que era a Relopa. Depois trabalhei noutra, também como gestor de produto, que era o Pinto e Cruz. E, entretanto, agora estou na direção da Thermosite, também empresa de distribuição de equipamentos da AVAC, nomeadamente de ar-condicionado, bombas de calor, caldeiras, do solar térmico, solar fotovoltaico e da ventilação. Aqui na apresentação deixo os meus contactos para que me possam contactar caso surjam algumas questões posteriores. Poderão sempre entrar em contacto comigo ou através do meu e-mail ou ligando-se à minha rede LinkedIn e eu, dentro da disponibilidade, respondo o mais depressa possível. Vamos dividir este webinar em dois temas principais, é o solar térmico e o solar fotovoltaico. Vamos começar pelo solar térmico, onde vamos focar os princípios e fundamentos da instalação. Dentro do que falaremos dos tipos de sistemas solares térmicos, dos componentes dos sistemas, da localização e sombreamentos, depois sobre a manutenção, sobre o dimensionamento e ainda um pequeno capítulo sobre custos e ganhos. Na parte do fotovoltaico, vamos falar de microgeração e autoconsumo, abordaremos os aspectos mais importantes da legislação, especialmente no caso do autoconsumo, princípios e fundamentos da instalação também, onde falaremos da localização, sombreamentos, componentes da instalação, tipos de painéis fotovoltaicos, tipos de inversores, a forma como os sistemas fotovoltaicos podem comunicar com outros equipamentos, a manutenção, dimensionamento e custos e ganhos. Estes temas são vastos, temos aqui um tempo reduzido para falar sobre eles, portanto será uma abordagem inicial sobre qualquer um destes temas. Havendo o interesse ou necessidade de aprofundar algum tema mais, estaremos disponíveis depois para as questões no final, ou então por contacto posterior. Os sistemas forçados é um dos tipos de sistema mais importantes do solar térmico. Porque os sistemas solares térmicos podem se dividir em sistemas forçados e em sistemas termosifão. Vamos ver qual é a diferença entre um e outro. Ainda de referir dentro dos sistemas forçados, os sistemas convencionais e os sistemas drain-back. No caso do termosifão, vamos falar de sistemas diretos e indiretos. Aqui na apresentação vemos dois esquemas simplificados dos sistemas, do forçado e do termosifão. O sistema forçado, como se pode ver, tem um acumulador separado dos painéis solares térmicos e há uma bomba circuladora que faz a circulação do fluido entre o painel solar e o acumulador. No fundo, o acumulador vai ser um depósito onde acumulamos energia térmica. A energia térmica é essa que é captada pelo painel solar. No caso do termosifão, nós não temos uma bomba circuladora, o sistema funciona por circulação natural. Portanto, o aquecimento faz com que haja uma dilatação do fluido, o fluido ao dilatar-se fica menos denso, ou seja, mais leve, e há uma circulação natural, ou seja, o fluido tem tendência a subir. Ao termos o depósito acima do painel solar, nós temos uma circulação e um aquecimento natural do acumulador. Portanto, vantagens de cada um destes dois tipos de sistemas. O sistema forçado tem um rendimento mais elevado, uma vez que há uma bomba circuladora e a circulação do fluido é mais rápida, temos maior eficiência na passagem da energia do fluido para o acumulador. Temos outra vantagem, que é o termoacumulador vertical. O termoacumulador vertical é mais eficiente porque conseguimos ter uma estratificação da temperatura dentro do acumulador, ou seja, podemos ter no acumulador temperaturas mais baixas na parte inferior do depósito e na parte superior temperaturas mais altas. Sempre que o sistema solar vai trabalhar para a parte inferior do depósito, que estará a uma temperatura mais baixa, otimizando assim o sistema. Outra vantagem é o aspecto estético, só se vêem os coletores no telhado. O termoacumulador está protegido, é outra vantagem, porque vai aumentar a durabilidade do acumulador. Ao estar dentro de casa está protegido.
e há uma fácil verificação do correto funcionamento do sistema, uma vez que nós temos um controlador solar que mede a temperatura dentro do depósito, dentro do painel, e, portanto, nós conseguimos ir acompanhando o bom funcionamento ou o mau funcionamento do sistema, sendo que, no caso de um mau funcionamento, imediatamente temos consciência que não está a funcionar. No caso do sistema termosifão, as grandes vantagens é que o sistema não ocupa espaço porque todo o espaço ocupado está no telhado, que é uma zona normalmente morta, portanto que não faz falta. Tem outra vantagem, que é o sistema compacto, não temos equipamentos espalhados em vários sítios. E a outra vantagem é o baixo custo. Os preços de um termosifão normalmente são mais baixos que um sistema forçado. Relativamente às desvantagens de cada tipo de sistema, o sistema forçado ocupa espaço dentro de casa, também a questão do preço é mais caro. O sistema termosifão tem a questão da estética, temos um acumulador mais visível no exterior e por norma, preferimos que não se veja. Mais perdas térmicas, ao estar no exterior também o acumulador tem mais perdas do que se estivesse dentro de casa. Menor durabilidade dos equipamentos, por estarem à intempérie, maior dificuldade a aferir falhas de funcionamento e o termoacumulador mais afastado dos pontos de consumo. Estando fora de casa, o fluido, a água de consumo ainda tem que vir para dentro de casa, portanto há aqui uma distância por norma maior do que quando estamos a referir-nos a um sistema forçado. Neste diapositivo nós conseguimos ver aqui os componentes principais de um sistema solar térmico, nós vamos detalhá-los aqui um bocado mais à frente, mas os principais são a bomba circuladora, ali representada à esquerda, o acumulador e os painéis e o controlador, representado no canto superior esquerdo, uma vez que o controlador é o cérebro do sistema, a bomba é o coração do sistema, que o faz funcionar, e a fonte de energia são os painéis e o depósito de energia térmica é o acumulador. Aqui podemos ver duas imagens de sistemas termosifão, ou com o acumulador mais visível, ou então o sistema chamado oculto, em que o acumulador está escondido por baixo dos painéis, acaba por ser menos agressivo esteticamente. Vamos começar por falar dos coletores planos. Dentro dos diferentes tipos de painéis, os planos são os mais massificados. Normalmente os painéis que vemos são coletores planos. Podemos ver neste diapositivo a representação do painel em corte, em que vemos a área bruta, a área de abertura e a área absorvedora. São três áreas que são normalmente referidas nos certificados e é importante conhecê-las, saber o que é que estamos a falar. A parte que realmente vai captar energia é parte da área absorvedora. Também aproveitei este corte para poder mostrar como é constituído o painel. A parte superior é um vidro normalmente 3 ou 4 milímetros. Se for de 4 milímetros é mais resistente, mas também atravessa menos energia. Se for mais fino é menos resistente, mas também atravessa mais radiação, acaba por ter melhores eficiências. Acaba por também ter um bocadinho mais de perdas, porque um vidro mais fino também permite maior saída de calor. O absorvedor, por norma, são absorvedores azuis seletivos, é o que domina o mercado, são os mais eficientes, têm rendimentos de absorção na ordem dos 95%, ou seja, conseguem converter 95% da radiação em energia solar térmica. Depois, toda a parte que vemos a amarelo é o isolamento. Eu tenho um isolamento no fundo, que é a zona por onde perderia mais calor, que normalmente é mais funda. Nas laterais, normalmente tem um bocadinho menos de isolamento, porque não necessita tanto isolamento, tem menos perdas por aí. Relativamente ao número de ligações, existem painéis de 2 ligações e painéis de 4 ligações, sendo que o mais comum são os painéis de 4 ligações, uma vez que nós conseguimos interligá-los, conseguimos ter baterias de um maior número de painéis. As baterias, o número de painéis que nós podemos colocar no máximo em cada bateria depende da sua construção. No caso destes 4 ligações, por norma, nós conseguimos colocar até 6 painéis em bateria. Nos que se ligam em série, como são os de 2 ligações, aqui representado à esquerda, normalmente não conseguimos mais do que 2 painéis, uma vez que ele vai perdendo eficiência. Quantos mais temos ligados em série, menos eficiência temos no sistema.
Relativamente à tubagem interna, existem 2 tipos de tubagens para os coletores de 4 ligações, ou em serpentina ou em ARPA. De referir que o sistema em ARPA é o mais comum, é um bocado mais caro porque em termos de construção tem mais soldaduras, mas também é o sistema que nos permite trabalhar um termosifão. Outro tipo de painel solar é o de tubo de vácuo. O tubo de vácuo, nós podemos ver aqui num pormenor também em corte, é constituído por vários tubos, e esses tubos têm dupla parede, acabam por funcionar como uma garrafa termos, tem vácuo entre os 2 vidros que nós vemos aqui representados, e no vácuo, como não há transmissão de calor, eles acabam por ser muito bem isolados. Em termos de radiação, entra muita radiação, porque os vidros são extremamente finos, portanto têm rendimentos ópticos muito elevados e perdas muito, muito baixas. Isto faz com que sejam sistemas que funcionem muito bem quando há pouca radiação. Para a radiação difusa, funcionam muito bem, ainda mais quando tem um refletor CPC em baixo, como este tem aqui representado, que acaba por concentrar mais a radiação disponível. Os painéis de piscinas de polipropileno é outro tipo de sistema, é uma configuração totalmente diferente. É um painel que não tem um vidro por cima, não tem isolamento, portanto são painéis que têm muitas perdas. O rendimento é alto, mas no inverno, uma vez que tem tantas perdas e há pouca radiação disponível, o rendimento é quase nulo. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que funcionam bem no verão, quando está calor, quando não há muitas perdas, porque a temperatura que eles estão não é muito mais alta do que a temperatura ambiente, e isto significa que é muito bom para piscinas exteriores, porque as piscinas exteriores são utilizadas no verão, primavera e outono, não no inverno, e portanto com isto é um sistema muito barato que nós conseguimos alargar o período de funcionamento de uma piscina. Em vez de só utilizarmos nos meses de verão, acabamos por alargar 2 meses, começamos a utilizar 2 meses antes e utilizamos 2 meses depois do habitual, portanto até novembro se calhar ainda conseguimos utilizar, dependendo da localização do país. Como caracterizar um coletor solar, estes diferentes tipos de coletores, podemos caracterizar pelas dimensões, pelo rendimento óptico e pelos fatores de perdas. Com base nisto e em função do ponto de utilização, quer dizer, da quantidade de radiação disponível, da temperatura ambiente e do fim a que se destina, porque dependendo do fim a que se destina, se é uma piscina ou se é águas quentes sanitárias, nós vamos estar a aquecer a temperaturas diferentes. E isto vai afetar o funcionamento do sistema e a eficiência do sistema. Mas com estas 3 variáveis, nós conseguimos saber qual o rendimento que o painel solar vai dar. Comparando aqui estes 3 que nós estamos a exemplificar, em termos de rendimento óptico, o que tem maior rendimento óptico, os que têm maior rendimento óptico são o tubo de vácuo e o de piscinas, têm rendimentos ópticos muito elevados. Em termos de perdas, o tubo de vácuo é o que tem menores perdas e o sistema de piscinas é o que tem as perdas mais baixas. Vamos passar agora para os grupos hidráulicos. O grupo hidráulico é onde está a bomba circuladora, portanto é o coração do sistema solar, é o que faz o fluido primário circular. Nós podemos ver aqui na imagem da esquerda onde está a bomba circuladora. Na imagem do meio mostramos 2 válvulas de esfera que normalmente vêm com os grupos térmicos. Nos grupos hidráulicos. Os grupos hidráulicos é uma forma de simplificar a instalação. Um instalador, em vez de comprar todos estes acessórios que estamos aqui a descrever, compra um grupo hidráulico e só tem que fazer a ligação do grupo hidráulico à tubagem. Isto acaba por poupar muito tempo de instalação, portanto a instalação fica mais otimizada e, por conseguinte, mais barata. Tem na imagem do meio, como eu dizia, temos as válvulas de enchimento e para vazar o sistema. Na imagem da direita vemos um manómetro que vai até 10 bar. Normalmente a instalação está a 3 bar. Nós, quando fazemos o enchimento, nós deixamos a instalação a 3 bar, sendo que tem ali uma válvula de segurança, que podemos ver também na imagem seguinte, na imagem do meio, a válvula de segurança é de 6 bar. Ainda na imagem da esquerda vemos um purgador manual, que ajuda a retirar todo o ar da instalação, porque se houver ar no circuito primário,
não vai haver boa circulação, não havendo boa circulação, o sistema não funciona bem. E temos aí no regulador de caudal, na imagem do lado direito, aqui nós para que é que nos interessa a regulação de caudal? A bomba circuladora vai atirar para um determinado ponto de funcionamento e nós temos que selecionar o melhor ponto de funcionamento. Normalmente utilizamos uns 50 litros por hora por metro quadrado, portanto nós sabemos o caudal que tem que passar na área de painéis, multiplicamos estes 50 litros por hora pelo número de painéis, pela área dos painéis, e vamos saber qual é o caudal e ajustamos, temos ali um caudalímetro e isso permite-nos ajustar para o ponto ótimo de funcionamento. Ainda há 2 termómetros, um na linha de água fria e outro na linha de água quente. Esses termómetros têm ainda manípulos para corte, portanto podemos fazer o corte do sistema para fazer uma manutenção. Se, por exemplo, precisarmos de retirar o acumulador para fazer uma intervenção, nós podemos cortar os 2 circuitos e não é necessário estar a esvaziar o circuito na totalidade, portanto os painéis continuam com o fluido. Tem também 2 válvulas anti-retorno. As válvulas anti-retorno são muito importantes, porque se não existissem, nós teríamos um termosifão durante a noite a funcionar de forma inversa, ou seja, a água que estava quente guardada no acumulador vai por gravidade para o painel vai perder calor e, portanto, durante a noite nós iríamos arrefecer o acumulador. Nós queremos evitar isso, portanto, colocamos 2 válvulas anti-retorno e isso já vai evitar que exista esta circulação durante a noite. Ainda existe uma tubagem flexível para ligação ao vaso de expansão. De seguida falamos do controlador. O controlador é o cérebro do sistema. O controlador vai medir a temperatura nos diferentes pontos, portanto, consegue saber a que temperatura é que está o painel, a que temperatura é que está o acumulador. Se o painel estiver mais quente que o acumulador, então é o controlador que vai dar ordem à bomba circuladora para movimentar e o painel vai começar a aquecer o acumulador. É muito importante, dependendo do tipo de esquema que vamos implementar, é muito importante saber que controlador colocar e para isso temos que saber quantas zonas é que tem o acumulador, o controlador, e quantas saídas é que tem e que tipo de saídas. Tem saídas de 230 volts, tem saídas de 0,10 volts, que tipo de saídas é que tem. Vamos ver 3 ou 4 esquemas. Este primeiro é um esquema simples de um sistema forçado. Vemos o controlador. Precisamos, neste caso, como funcionamento básico, precisaríamos de 2 sondas, a sonda do painel e a sonda do acumulador, que deveria ficar na parte inferior do acumulador, porque é para aí que o fluido vai, portanto o aquecimento vai ocorrer na parte inferior do acumulador. No entanto, nós recomendamos sempre a instalação de uma terceira sonda na parte de cima, que é a parte de onde sai a água quente sanitária, para nós sabermos se o sistema realmente está a aquecer. Porque, na verdade, como os acumuladores verticais estratificam, quando o sistema solar começa a trabalhar, ao aquecer a parte de baixo do depósito, a água começa a vir para cima, a parte mais quente, portanto vai aquecer na parte superior do depósito e não na parte de baixo, e nós podemos ser induzidos em erro, achar que o sistema não está a aquecer e, na verdade, está a aquecer, mas aquece a parte de cima. Portanto, recomendamos sempre a colocação de 3 sondas. Este controlador só precisa ter uma saída, que é para controlar a bomba circuladora. Outro esquema o princípio é o mesmo, mas a trabalhar para uma piscina. Só precisamos de 2 sondas, neste caso, uma sonda no painel, uma sonda na piscina, para saber se o painel está mais quente que a piscina. Se estiver, então a bomba circuladora vai trabalhar. Neste caso trabalham 2 bombas circuladoras, porque tem um permutador, uma vez que o fluido da piscina não vai entrar em contacto com o circuito primário do sistema solar. Aqui um sistema misto, tem uma bomba, tem um acumulador e tem uma piscina. O controlador vai ter que medir a temperatura em 4 locais, vai medir no painel solar, vai medir em 2 pontos do acumulador e mede na piscina. Normalmente nestes sistemas, o sistema solar dá prioridade às águas quentes sanitárias. Quando as águas quentes sanitárias estão satisfeitas, então inverte ali a válvula de 3 vias e começa a aquecer a piscina. Aqui uma outra hipótese para águas quentes sanitárias, mas com 2 depósitos.
O sistema só está a trabalhar para um acumulador, mas temos o acumulador aqui acima, na parte de cima, é o que tem o apoio. O apoio está separado do sistema solar. Com isto nós temos algumas vantagens. Quando nós misturamos o apoio e o sistema solar dentro do mesmo acumulador, por vezes o sistema solar não trabalha porque o apoio já trabalhou. Neste caso não, nós separamos e o controlador faz também a medição de temperatura nos dois acumuladores. Sempre que o acumulador do solar está mais quente que o do apoio, entra esta bomba circuladora que está entre os dois depósitos, vai entrar em funcionamento e a água que está mais quente no depósito solar vai passar para o que está mais próximo do consumo. Com isto garantimos que o apoio não tem que entrar em funcionamento, temos uma poupança energética e o sistema está otimizado. Outros componentes são os acumuladores. Os acumuladores, temos acumuladores inox e acumuladores vitrificados. Isto é o tipo de material da Cuba. Por norma, a tendência do mercado é para os acumuladores inox, mas também depende da qualidade da água, o tipo de água que estamos a usar. Em algumas zonas do país, a tendência é usar o vitrificado. Dou como exemplo os Açores e também o Algarve, que são duas zonas geográficas que, por norma, a qualidade da água exige que seja vitrificada. No resto do país, por norma, a tendência tem sido o inox 444, tem comportamentos muito bons de resistência à corrosão e, em termos de custo, também o preço é relativamente baixo. Neste momento estará muito próximo dos acumuladores vitrificados, que por norma eram mais baratos. Os acumuladores também podem ter duas serpentinas ou uma serpentina. Normalmente, quando tem duas serpentinas, é para terem o apoio também incorporado no mesmo depósito. Existem sistemas do tipo combi. O tipo combi é um depósito de inércia em que o sistema solar aquece para dar apoio ao aquecimento, sendo que no interior é combi porque no interior tem um acumulador de águas quentes sanitárias que, por estar imerso dentro do depósito de inércia, acaba por também estar quente. Portanto, com um só depósito, nós aquecemos uma inércia e aquecemos as águas quentes sanitárias. Aqui um corte de um acumulador de duas serpentinas e do lado direito o exemplo de um acumulador que eu estava a referir, o combi. Relativamente à tubagem, a tubagem pode ser de cobre ou inox. Isto quando estamos a falar de sistemas domésticos pequenos, quando falamos de instalações muito grandes para escolas ou hospitais, em que estamos a falar de muitas dezenas de painéis, a secção é de tal maneira grande que, por vezes, utiliza-se também o ferro. Também é possível. Mas para as instalações domésticas, o mais comum é o cobre ou o inox, pela facilidade de trabalhar estes materiais. A secção da tubagem depende do número de coletores. Existem folhas de cálculo para se calcular a secção automaticamente em função do tipo e do número de painéis que se instalam. E o isolamento deve ter folga mecânica no exterior, com proteção UV, senão o isolamento não vai resistir à intempérie. E no mínimo deve ter 20 mm de espessura de isolamento. Relativamente ao tipo de suportes, existem suportes para instalar os painéis solares ou sobre o telhado, que é o exemplo que temos aqui à esquerda, ou então sobre uma cobertura plana, que é o exemplo que temos aqui à direita. Existem vários tipos de suportes, podem ser em alumínio, podem ser em aço galvanizado, têm que ser resistentes à intempérie, uma vez que estão no exterior, mas resumem-se a estes dois tipos, sobre o telhado ou sobre cobertura plana. Relativamente à orientação do sistema, nós devemos tentar orientar o sistema o mais a sul possível, estando nós no hemisfério norte, claro. Se fizermos a instalação no hemisfério sul, devemos orientar a norte, mas esquecendo isso, porque estamos aqui a falar para Portugal, os painéis solares devem ser instalados o mais para sul possível. Se houver um desvio e instalarmos um bocado mais para poente, por exemplo, mais para oeste, o sistema vai começar a aquecer um bocado mais tarde e vai aquecer até um bocadinho mais tarde. Não vai ser nas horas ótimas de sol, portanto perde um bocadinho de eficiência
mas o sistema funciona na mesma. Nós conseguimos saber que perdas são essas. Existem os gráficos de inclinação e de orientação, que estão aqui neste slide. Nós conseguimos ver quanto é que o sistema perde se não estiver instalado no seu ponto ideal. Estas curvas são para uma latitude de 40 graus e nós, se tivermos, vamos ver aqui o exemplo no gráfico da direita, que é para o ano todo. Se nós tivermos um desvio de 30 graus para poente e o painel solar estiver instalado também com 30 graus de inclinação, o nosso rendimento vai estar aqui muito perto desta linha, que é dos 0,96, ou seja, o sistema só terá 96% da sua eficiência máxima, do máximo que poderia ter. Depois de instalarmos um sistema, outro ponto tão importante como o da instalação é a parte da manutenção. Temos que definir uma frequência com que deve ser feita a manutenção, deve existir um contrato de manutenção, o instalador deve assegurar esse contrato e o dono de obra também, e vamos ver os procedimentos básicos. O contrato de manutenção podem procurar num livro de perguntas e respostas sobre o RCCTE. Aqui eu tenho o exemplo da versão 1.7 de novembro já de 2009. A pergunta M10 tinha um exemplo de um contrato de manutenção. Segue válido. Isto é uma forma de assegurar que o sistema vai funcionar bem. Sem manutenção, o sistema ao fim de algum tempo vai perder a sua eficiência. Ou mesmo deixar de trabalhar no limite. Em termos de procedimentos, a frequência varia. Nós temos aqui a indicação, este quadro é um quadro também do RCCTE, das perguntas e respostas. Era a pergunta M25 e na pergunta M25 indica o tipo de intervenção que se deve fazer e qual a frequência com que deve ser feito. Existem alguns procedimentos que são sobre a estrutura, que é verificar se está bem apertada, se não há corrosão, se há corrosão, sobre a cobertura, sobre o vidro, deve haver uma manutenção regular, nomeadamente a limpeza dos painéis, inspeção às juntas, inspeção ao absorvedor, se o absorvedor continua com um aspecto sem corrosão, a tubagem, se não há fugas, verificar também o isolamento, se o fluido se continua no circuito hidráulico, é muito importante verificar se o fluido ainda tem a pressão adequada ou se é necessário fazer algum enchimento. Os purgadores, verificar se os purgadores estão a funcionar. Os purgadores devem estar fechados. É muito importante, se o purgador estiver aberto junto ao painel solar, há sempre alguma pressão de vapor e esse vapor do fluido vai saindo pelo purgador e acaba por perder a pressão. Portanto, o purgador é muito importante quando se faz o arranque, para se assegurar que todo o ar da instalação sai e que possa haver uma boa circulação, mas assim que asseguramos que o ar saiu, nós devemos de imediato fechar o purgador. Na manutenção, devemos verificar se os purgadores estão fechados. A bomba circuladora, devemos verificar o bom funcionamento. Os permutadores também verificar se estão a funcionar. As válvulas de segurança, é muito importante ver se funcionam. Para isso, rodamos o manípulo da válvula. Se ela fizer uma descarga e fechar, então ela está a funcionar bem. Se nós rodarmos e ela ficar a pingar, então ela claramente deve ter alguma partícula, algum entupimento e será necessário substituir a válvula de segurança. Os vasos de expansão também é muito importante verificar a pressão, para isso temos que os retirar do circuito e verificar a pressão separadamente. Se nós verificarmos na instalação, a pressão do vaso de expansão vai ser sempre igual ao circuito, portanto só retirando é que nós conseguimos saber se realmente o vaso de expansão ainda tem azoto, sendo que se for necessário repor pressão, tem que ser com azoto, porque se colocarmos ar, vai entrar umidade para dentro do vaso de expansão e poderá haver corrosão mais facilmente no vaso. Devem-se verificar os caudalímetros, as sondas de temperatura, o depósito de acumulação é outro dos pontos muito importantes. Devemos ter o cuidado de esvaziar uma parte do depósito, porque ao esvaziar nós vamos limpar o depósito de sólidos suspensos que possam estar acumulados no fundo, que são fonte de catalisação de corrosão dentro do depósito. Portanto, devemos fazer esse vazamento.
Verificar os vasos de expansão novamente, também está aqui para o circuito secundário, as válvulas misturadoras, válvulas de corte. Portanto, fazer a verificação, seguir todo este plano e fazer a verificação de toda a parte, incluindo a parte de controle de componentes elétricos, ver se o controlador está bem programado e se está a funcionar corretamente. De seguida vamos ver uma forma muito rápida de dimensionar. O que nos interessa saber é quais são os consumos, portanto, pelo número de pessoas e se o consumo é alto, médio ou baixo. Existem tabelas próprias para ver isto. Se forem, mais uma vez, ao livro de perguntas e respostas do RCCTE, encontram esta tabela que está aqui, que nos permite ter uma ideia de consumos em função do número de pessoas, ou no caso de um hotel ou de um hospital, do número de camas, ou num restaurante, em função do número de refeições. Nós conseguimos calcular, em função das ocupações, das taxas de ocupação, nós conseguimos calcular os consumos necessários. Sabendo os consumos, isto é uma referência a 60 graus, sabendo qual é o consumo, nós podemos calcular, imaginar qual é o volume que devemos ter de água a 45 graus que nos garante esse consumo a 60 graus. E com base nisso nós calculamos o volume de acumulação. O volume deve ser igual ao consumo, porque o volume acumulado deve ser igual ao volume consumido, porque nós temos um dia inteiro para aquecer o depósito, para depois ele ser usado muitas vezes em 2, 3 horas, vai ser muito rapidamente utilizado. Portanto, nós temos que garantir que o volume que temos para gastar nas 3 horas é igual à acumulação que esteve o dia todo a aquecer. Como é que nós fazemos o passo seguinte? Como é que selecionamos o número de painéis? Nós podemos fazer algumas simplificações. Normalmente uma relação de 3 coletores de 2 metros quadrados, 3 coletores para cada 500 litros, é uma boa forma de fazer uma aproximação. Portanto, se nós estivermos a falar de 750 litros a 60 graus, estamos a falar de 1000 litros por dia a 45 graus, quer dizer que necessitamos de 1000 litros de acumulação. Se usamos 3 painéis para cada 500 litros, então para esta instalação nós necessitaríamos de um acumulador de 1000 litros e 6 painéis solares. As contas são simples, é uma forma de simplificar em função das tabelas de consumos. Vamos agora falar do solar fotovoltaico, especialmente do autoconsumo, também da microgeração e do autoconsumo. Vamos começar aqui por ver uma imagem de uma grande instalação. Aqui estamos a falar de campos de fotovoltaico de grandes dimensões. Tem-se seguido muito este caminho que às vezes também questionamos, porque ao fazermos estas instalações, também muitas vezes cortamos árvores para instalar os painéis solares, porque não pode haver sombra. Estamos a concentrar num local uma grande produção que depois tem que ser transportada para locais distantes do local onde vai haver consumo. As perdas não são muito significativas, mas há sempre perdas nas linhas. Portanto, nós aqui vimos apelar mais a um autoconsumo, a uma centralização, às microgerações, instalações pequenas nas nossas casas, que estão realmente muito próximas do consumo, minimizando as perdas, minimizando o impacto também sobre a natureza, uma vez que os nossos telhados estão ali disponíveis para ter os painéis solares. Por vezes temos um bocadinho mais do que nós consumimos, mas o nosso vizinho não tem condições para colocar painéis solares porque tem sombreamento e então nós, ao otimizarmos os telhados onde não há sombras, nós conseguimos produzir para toda a comunidade. E isto, porventura, poderá ser o futuro, esperemos que assim seja, uma vez que seria uma solução ambientalmente eficiente. Vamos começar por ver a legislação, os principais decretos que regulamentam aqui o autoconsumo. Temos o Decreto-Lei 162 de 2019, que define o regime do autoconsumo. O Decreto-Lei 172 de 2006, a produção de eletricidade. O Decreto-Lei 14 de 2015, a atividade de instalações elétricas, regulamenta os requisitos para se poder ser instalador de instalações elétricas. O 96 de 2017, projeto de instalação de instalações elétricas, foi alterado depois pelo Decreto-Lei 61 de 2018.
e a portaria 231/2013, que regulamenta os requisitos dos contadores elétricos. Deixo aqui na apresentação uma série de definições, as definições mais importantes de que a legislação refere, o IU, que é, no fundo, é a sigla que representa uma instalação elétrica, o portal, que é a plataforma eletrónica da DGEG, onde podemos ver os sistemas, onde podemos certificar os nossos sistemas, o RESP, que é a Rede Elétrica de Serviço Público, o PAC são unidades de produção de autoconsumo que têm como fonte primária energia renovável associada a uma ou a várias IUs, portanto são sistemas coletivos. E detalhando um bocado mais os decretos de lei, começando pelo 162 de 2019, aprovou o regime jurídico aplicável ao autoconsumo de energias renováveis. Daqui eu gostava de destacar o artigo 3º, as condições de exercício, em que refere que a OPAC com potência instalada igual ou inferior a 350 watts não está sujeita a controle prévio. Portanto, não é necessário fazer nada quando instalamos uma instalação desta dimensão. Quando a potência é superior a 350 watts e inferior a 30 kW, apenas somos obrigados a uma comunicação prévia. Quando as instalações são superiores a 30 kW e inferiores a 1 MW, então está sujeita a registro prévio para instalações de UPAC e a certificado de exploração. O artigo 6º fala dos autoconsumidores coletivos, o artigo 7º os direitos do autoconsumidor, o 8º os deveres, o artigo 9º atribuições e competências da DGEG, portanto cabe à DGEG criar, manter, gerir e operar o portal. O artigo 14º o controlo e certificação de equipamentos. O 15º, entidades instaladoras de unidades de produção para autoconsumo. Portanto, a instalação do PAC com potência instalada superior a 350 watts é obrigatoriamente executada por uma entidade instaladora de instalações elétricas. Este ponto é muito importante. Portanto, tem que ser uma entidade acreditada para as instalações elétricas. O artigo 16º é a contagem e disponibilização de dados. Tem que ser também um equipamento certificado para fazer a contagem e a disponibilização dos dados. O 18º são as tarifas devidas pelas unidades de produção de autoconsumo. O 21º as taxas, 22º a fiscalização e 23º a inspeção periódica. O 14 de 2015 estabelece os requisitos de acesso e exercício da atividade das entidades e profissionais responsáveis pelas instalações elétricas. Portanto, no artigo 1º aprova os requisitos de acessos e exercício da atividade dos seguintes profissionais. Na linha A, as entidades instaladoras de instalações elétricas. Na linha B, as entidades inspectoras de instalações elétricas. E na linha C, os técnicos responsáveis pelo projeto e pela exploração das instalações elétricas. A portaria 231, conforme tínhamos dito, aprova os requisitos técnicos e funcionais dos contadores inteligentes. E com isto terminamos a parte da legislação. Vamos ver agora os componentes de instalação de um sistema fotovoltaico. Antes de mais, temos que definir quais são os tipos de sistemas fotovoltaicos. Aqui vamos começar por ver um sistema de uma instalação ligada à rede elétrica para autoconsumo. Portanto, toda a geração de fotovoltaico são ganhos de energia quando nós estamos a consumir. Quando não estamos a consumir, tudo que seja produzido em excesso e vai entrar na rede. Vamos entregar à rede ou gratuitamente ou à taxa que tínhamos acordada. Existe outro tipo de instalações, como sendo as isoladas da rede elétrica, que não vamos abordar aqui muito, vamos só ver aqui o que faz parte. Portanto, temos os módulos fotovoltaicos, um regulador de carga da acumulação. A acumulação vai guardar a energia em corrente contínua. Depois temos o inversor e o consumo. Só não estamos ligados à rede, portanto, se necessitarmos de algo para além do que tenha a bateria, do que tenha a acumulação ou que estão a produzir os módulos fotovoltaicos, nós não conseguimos. Isto é um sistema
não tão eficiente como o que está ligado à rede. O que está ligado à rede está otimizado porque podemos ter de pequenas dimensões, com muito menores custos e apenas uma redução dos consumos. Quais são as vantagens do autoconsumo? Poupanças na fatura da luz, é uma fonte de energia limpa e não contaminante, mais autonomia energética, tanto a nível pessoal como a nível nacional, ajuda a ter um balanço positivo de importações e exportações, cria emprego estável, especializado e local, e muito mais. Quais são os componentes dos sistemas na ligação à rede? Os módulos fotovoltaicos, a estrutura, os inversores, os otimizadores de módulos, as baterias, eventualmente, se for necessário, o medidor gestor energético, uma ligação portal web que nós fazemos a monitorização. Dentro dos inversores, também o próprio inversor pode ter carregador de bateria, pode ser um sistema híbrido ou um carregador de veículos elétricos. Vamos perceber o local de cada um destes equipamentos. Nesta imagem conseguimos ver a ligação à rede elétrica e os consumos diretamente sem nenhuma instalação fotovoltaica. Se nós quisermos começar pelo sistema mais simples, colocamos aqui um campo de módulos fotovoltaicos e o inversor para transformar a corrente contínua em corrente alterna. Como opcional, pode-se instalar um otimizador, que pode ser já o próprio inversor a ter, e isto vai ajustar a eficiência do sistema solar. Podemos colocar também um medidor, um gestor energético e passar a ter uma carga controlável e assim otimizar os consumos. Se nós otimizarmos esses consumos, se houver maior utilização de equipamentos no período em que há produção de energia fotovoltaica, então nós vamos otimizar o sistema. Iremos devolver menos energia à rede. Podemos aqui colocar uma bateria também como opcional, mas para isso necessitamos de um inversor de bateria a trabalhar em paralelo com o nosso inversor, ou então podemos instalar um inversor híbrido que acaba por englobar estes dois inversores, o inversor do fotovoltaico mais o inversor da bateria. Para complicar mais o sistema, colocamos um carregador de veículo elétrico ou então um inversor carregador de veículo elétrico em que é o próprio inversor que no fundo já tem a capacidade de fazer isto tudo. Os painéis fotovoltaicos são constituídos, como podem ver, pelo caixilho, por uma coberta frontal, pelo encapsulante, pelas células fotovoltaicas e depois na parte posterior outro encapsulante, uma coberta posterior e a caixa de ligações. Aqui o material constituinte pelo fotovoltaico, como podem ver, é um dos componentes mais presentes, dos elementos mais presentes na superfície terrestre, que é a areia, que existe em abundância. Com uma purificação, o crescimento, o corte, nós obtemos a célula fotovoltaica, que por sua vez transforma no módulo. Nós podemos ver aqui nesta imagem a sílica, que é a fonte. Nós produzimos lingotes de silício, temos em cima os lingotes de policristalinos, portanto tem vários cristais, como vamos ver à frente, em baixo os monocristalinos. Depois nos lingotes corta-se em lâminas, que são os wafers. Com as wafers nós produzimos as células e as células são a base do módulo solar. Aqui uma imagem de monocristalino e de policristalino. Como podem ver, o monocristalino tem uma estrutura muito mais ordenada do que o policristalino, acaba por ter eficiências muito mais elevadas. A tendência do mercado é para os monocristalinos. Os policristalinos têm uma estrutura mais desarranjada, são sistemas mais baratos por norma, mas com menor eficiência e tem por isso saído um bocado tem diminuído a procura e a produção.
Ainda existem os amorfos também. Os amorfos ainda têm menos eficiência e obrigam a ter painéis muito maiores. Apesar de serem mais baratos, estão a começar a ser postos de lado. Aqui a forma como se ligam os painéis fotovoltaicos, normalmente ligam-se em strings. O que é um string? O string é uma cadeia de painéis. No fundo, é o que no térmico é a bateria de painéis. Normalmente eles estão ligados em série e aqui esta string de painéis vai estar ligado ao inversor. Estes inversores, por norma, são conhecidos como os inversores strings. A tensão de cada painel que cada painel consegue dar é somada entre os painéis da série. Portanto, o que vamos alimentar ao inversor vai ser o somatório de todas as tensões. A corrente é a mesma em todos os painéis, uma vez que eles estão ligados em série. Isto tem uma desvantagem, é que quando um painel está à sombra, essa string vai perder corrente, portanto vai nivelar pela corrente de baixo. Se um painel estiver à sombra, era como se todos os painéis estivessem à sombra. Daí ser importante evitar realmente as sombras, ou então, pelo menos, dividir as séries por séries mais ou menos iguais, como vamos perceber aqui à frente. Aqui uma configuração mais académica do que propriamente utilizada no dia-a-dia, que é a ligação em paralelo de todos os painéis. Se nós os ligarmos a todos em paralelo, o que vai acontecer é que a corrente vai se somar e a tensão dentro dos painéis será a mesma. Isto quer dizer que quando nós temos um painel sombreado, não iria afetar os outros painéis. Só o painel que estava sombreado é que seria afetado. Aqui uma instalação também não é das mais utilizadas. Estão os painéis, cada string de painéis está em série e depois as duas strings estão ligadas em paralelo e ligadas ao inversor. Se um dos painéis, numa das strings, estiver à sombra, toda essa string vai sair afetada, mas não o conjunto das duas. Portanto, se a de baixo tiver sombra e a de cima não, a de cima continua a fornecer toda a corrente. Os inversores, quando são multi-string, podem ter mais do que uma ligação, portanto, cada ligação para uma string diferente. Aqui os diferentes tipos de inversores. Temos os microinversores ou MLPE. São inversores que nós normalmente colocamos um por cada painel solar, evitando os problemas de sombra. Se um painel ou dois estiverem com sombra, nenhum dos outros irá sentir esse efeito. Depois temos os inversores string, normalmente entre 1.5 e 50 kW. Os inversores híbridos, entre 1.5 e 10 kW. Os híbridos, portanto, são inversores para sistemas que estão ligados à corrente, à rede elétrica e também ligados a uma bateria. Muitas vezes instala-se o híbrido ainda sem a bateria e, passado uns anos, a pessoa pode optar por instalar uma bateria, mas já tem o inversor preparado. E ainda há inversores string para grandes potências acima dos 50 kW. Temos ainda os sistemas de acumulação, portanto as tais baterias são importantes porque utilizamos agora, ou guardamos agora para utilizar depois. Portanto, sempre que os consumos são diferidos da radiação solar, se não tivermos bateria não conseguimos utilizar o que estamos a produzir. Nesses casos, se nós tivermos mais consumos à noite, pode justificar ter uma bateria e assim os consumos produzimos durante o dia para consumir durante a noite. Vamos ver agora o que é um MPPT. O MPPT é o Maximum Power Point Tracker, seguimento de ponto máximo de potência. No fundo, vai otimizar a produção de cada string. Quantos mais MPPTs o inversor tiver, o inversor pode ter mais do que um, muitas vezes tem 2, às vezes 3. Nós podemos ter strings diferentes
a funcionar em pontos diferentes. Portanto, cada um deles é um otimizador de string. Nós podemos ver aqui o exemplo, 3 exemplos. Um inversor só com uma entrada, um MPPT e uma entrada. É o primeiro exemplo. O segundo exemplo com uma entrada ou 2 entradas, mas só um MPPT. Portanto, eles têm que ser iguais. As baterias de painéis têm que ser iguais e têm que ter o mesmo tipo de sombreamento. E depois em baixo vemos um exemplo com 2 MPPTs e 2 entradas. Reparem que numa das strings nós temos 4 painéis, na outra nós temos 6 e o sistema consegue otimizar as duas e funcionar bem com as duas. Ou seja, isto dos MPPTs é muito importante quando nós não conseguimos ter os strings iguais. Quando, por exemplo, nós temos 2 águas de telhado, uma virada à nascente e outra à poente, e são os únicos locais para instalarmos, nós vamos instalar essas 2 orientações, vão ter condições muito diferentes, portanto, o inversor, só faz sentido aí instalar um inversor com 2 MPPTs. Outras características importantes, vamos analisar aqui 2 inversores, o inversor A e o inversor B. Reparem que tem as gamas de tensão do MPPT, do MPP, tem o inversor A entre 580 e 850, enquanto que o inversor B consegue ter tensões mais baixas. A tensão nominal é aproximadamente a mesma. O número de MPPs, o inversor A só tem 1, enquanto que o inversor B tem 2, portanto consegue ter 2 strings diferentes. O número de entradas de corrente contínua, o inversor A tem 6 entradas, as mesmas que o inversor B, sendo que o inversor B tem 6, mas 3 estão com um MPP e as outras 3 com o outro. E isto quer dizer que nós conseguimos ter 2 baterias de 2 strings com características diferentes. Em termos de saída, ambos dão 25 kW, as eficiências também são muito parecidas e as tensões nominais também. Obviamente que o melhor inversor é o B, porque nos permite ter 2 strings diferentes. Mas nós não iremos sempre selecionar o B. Se nós tivermos 2 strings com as mesmas características, ou que sejam 4 strings ou 5 strings com as mesmas características, nós podemos ir para o inversor A, que à partida será um inversor mais barato que o inversor B. Nós iremos para o inversor B se realmente tivermos strings diferentes para aproveitar as 2 MPPs que o inversor tem. Que tipo de inversor é que se deve aplicar? Portanto, o que dê maior produção, que tenha menor preço, o tipo de monitorização que permita, garantias e robustez, a segurança, a logística e o pós-venda que conseguimos ter assegurado pelo inversor. Estes são os fatores que devemos ter em linha de conta para escolher um inversor. Aprofundando ainda um bocadinho os MLPs, ou seja, os microinversores, destacar aqui a grande vantagem do microinversor, que acabamos por ter cada um dos painéis ligado em paralelo. Portanto, se nós tivermos aqui um sistema em que há um sombreamento sobre um dos painéis, pontualmente, essa sombra não vai afetar todo o string. Nós conseguimos, ou até várias orientações, vamos imaginar que temos um telhado com bastantes recortes e os painéis vão ficar instalados com orientações diferentes, inclinações diferentes, para o sistema funcionar sempre na máxima otimização. Aí os microinversores fazem todo o sentido, porque vamos otimizar todos os painéis. Quem fala em sombras fala também daqui dos outros tipos de defeitos que pode haver. Este quadro exemplifica bem isso. Nós podemos ter sombras, podemos ter sujidades variadas, podemos ter microfissuras, diferenças de temperatura ao longo do painel. Pode haver pó também, se for numa zona em que haja obras ou que seja num campo, junto a um campo com muito pó. Pode haver acumulação de pó nos painéis, ou então uma degradação não linear dos painéis vai começar a afetar, não de forma homogénea, os painéis, mas afetam uns mais do que outros. Se todos estiverem ligados com um inversor string, então todo o sistema vai sair prejudicado. Se forem microinversores, apenas o painel que está sujo ou com a fissura ou com o defeito será prejudicado e todos os outros estarão na máxima força. Destacar ainda a comunicação com outros equipamentos.
No caso, vou falar das bombas de calor. Há bombas de calor preparadas para trabalhar com sistemas fotovoltaicos, em que alteram o seu comportamento em função da disponibilidade ou não de energia fotovoltaica. Ou seja, se o inversor está a produzir, estas bombas de calor têm a capacidade de alterar o seu set point, recebem um sinal vindo do inversor, percebem que podem trabalhar até uma temperatura mais alta, vão forçar o funcionamento e com isto vão consumir mais energia, a energia verde que está a ser produzida. Isto é uma forma de todo o comportamento do edifício se ajustar à energia fotovoltaica. A manutenção também é importante no solar fotovoltaico, tanto ou mais do que no térmico, ou de igual forma, e é muito importante garantirmos a limpeza dos módulos, que haja relatórios de produção, para se perceber se há alterações de comportamento, que pode indiciar que está a haver algum defeito em que é preciso agir. Podem-se fazer leituras termográficas, portanto, com uma câmara térmica conseguimos perceber se algum ponto está a entrar em sobreaquecimento, o que vai danificar o painel. Uma monitorização constante dos painéis fotovoltaicos e manutenção preditiva, que é sempre que nos apercebemos que começa a haver alguma falha, fazer a intervenção rapidamente. Relativamente ao dimensionamento, existem vários softwares. Mostro aqui um exemplo de um software de dimensionamento de fotovoltaico. Normalmente, nestes softwares, o que é necessário indicar é a localização, a orientação e inclinação dos módulos, dentro de um MPPT ou dentro de 2 MPPTs, qual é o tipo de módulo que se vai instalar e muitas vezes com os dados de consumo, ou seja, com as faturas de eletricidade, nós conseguimos perceber quais são os consumos. Com isso, nós obtemos curvas do género da que estamos aqui a mostrar, em que vemos o consumo e vemos a energia capturada, a média e a máxima, por forma a garantir que não vamos sobredimensionar um sistema, ou seja, que as curvas, como estão aqui a azul e a vermelha, não vão estar muito acima da curva verde, para garantir que não há energia desperdiçada. O bom dimensionamento é apenas estarmos a cobrir a curva. Havia muito mais para dizer sobre esta matéria. Temos de terminar aqui para também dar espaço a algumas perguntas e respostas. Portanto, vamos passar para esta fase. Muito boa tarde a todos, mais uma vez cá estamos, mais um Quinta às 5. Agradeço a todos que estão desse lado. Hoje tivemos um tema muito mais técnico e de uma área extremamente interessante e importante nesta altura em que estamos. E quero agradecer também ao engenheiro Pedro Soares por nos ter vindo falar sobre este tema que já vimos que dá pano para mangas e, portanto, provavelmente não será só com este webinário, mas pelo menos já ficamos aqui com muita informação e quem quiser aprofundar depois algumas coisas, poderemos depois falar no fim que temos formações. Entretanto, vamos passar aqui à leitura de algumas questões, porque este já foi um bocadinho mais longo do que é normal, mas realmente haveria ainda muito para dizer, mas vamos então passar aqui. Vou passar à leitura da primeira questão. O António Faria pergunta se está previsto, em termos de legislação, a possibilidade de uma instalação num condomínio com vários utilizadores. Sim, está previsto. Na legislação que estive a mostrar há pouco, o regime de autoconsumo é o Decreto-Lei 162 de 2019. Seria interessante consultarem esse decreto no seu artigo 6º, em que eu posso ler muito rapidamente o número 2, que diz: o registro para instalações do PAC em parte comum de edifício organizado em condomínio, ou a utilização de parte comum para a passagem de cabelagem ou de outros componentes da produção de eletricidade através do PAC, é precedida de autorização da respectiva Assembleia de Condóminos, deliberada por maioria simples, nos termos do 3º e 4º
do 3º e 4º do artigo 1432 do Código Civil. Portanto, está previsto, deve ser aprovado por uma maioria simples, mas mais informação está no decreto de lei. Recomendo que o leiam na íntegra, o 162 de 2019. Depois, na apresentação, tem acesso a toda essa descrição da legislação. Obrigada. Então, a Maria Luísa Fonseca diz: tenho na minha habitação, que é um T2, aquecimento central por uma caldeira a gasóleo. Tenho radiadores espalhados pela habitação. Se pretender substituir o aquecimento instalado por painéis solares, o que deveria ter que fazer? Posso continuar a utilizar os radiadores e as tubagens interiores já instaladas? Para terminar, poderei instalar numa área próxima da habitação sem ser na cobertura? Creio que porque as telhas já têm mais de 30 anos, segundo diz aqui a Maria Luísa. Eu vou começar por responder à parte final. Os painéis podem ser instalados noutro sítio que não o telhado. Pode ser instalado numa cobertura plana, num terraço. O que é importante é que, de facto, não tenha sombreamentos, ou pelo menos que sejam o mínimo possível, especialmente no caso dos térmicos, o mínimo possível. E que daí possa colocar alimentação até ao interior. Agora, que tipo de instalação solar? Aqui refere que gostaria de substituir o equipamento antigo, que era uma caldeira a gasóleo, por um sistema solar. Se for por um sistema solar térmico, a resposta é não. Para fazer aquecimento por radiadores, nós precisamos de temperaturas altas da água e nós, com o sistema solar térmico, no inverno, que é quando nós precisamos do aquecimento, vamos ter dificuldade em ter temperaturas muito altas. Vamos ter temperaturas médias, na melhor das hipóteses. Portanto, nós vamos ter dificuldade em ter um sistema, teríamos que ter muitos painéis solares para conseguirmos efetivamente cumprir o aquecimento. E depois no verão teríamos um problema, que teríamos energia em excesso e não teríamos onde colocá-la. O solar térmico é usado para fazer apoio ao aquecimento quando estamos a falar de pavimento radiante, não de radiadores, porque o pavimento radiante, ou o chão radiante, o chão aquecido, trabalha a temperaturas muito baixas. E trabalhando a temperaturas muito baixas, aí é possível, com o sistema solar térmico, fazer o apoio ao aquecimento. Sendo que o ideal é que haja também uma piscina. Se houver uma piscina, depois no verão, quando temos energia que não necessitamos para o aquecimento, descarregamos na piscina, faz-se um incremento de temperatura da piscina, fica mais agradável e o sistema é otimizado na totalidade. Para um sistema de radiadores, e voltando ao cerne da sua questão, o que eu diria que seria melhor para fazer a substituição é por uma bomba de calor. Portanto, retirava a caldeira e coloca uma bomba de calor. Neste momento começam a surgir alternativas em que o gás de aquecimento das bombas de calor é R290. Estarão muitas mais disponíveis agora brevemente ao longo do próximo ano, seguramente, porque nós apercebemos que as fábricas estão a certificar este tipo de bombas de calor, e este tipo de bombas de calor permite aquecer a água até 70 graus, 70, 75. Isto quer dizer que é uma temperatura boa para os radiadores, já permite fazer a substituição, e então essa será a solução ideal. Uma bomba de calor com gás R290, e depois, se ainda tiver disponibilidade para esse investimento, que o recuperará seguramente em pouco tempo, é a instalação de uns painéis fotovoltaicos que vão dar o apoio à bomba de calor. Portanto, a bomba de calor funcionará durante o dia com a energia do solar fotovoltaico, durante a noite pode trabalhar em tarifa de vazio, vai ter uma redução muito grande nos consumos atuais, uma vez que o gasóleo está a preços muito elevados e a tendência será essa, e passará a ter uma forma ecológica de aquecer a casa. Penso que será o mais racional. Obrigada, Pedro. E vou colocar aqui uma última questão
do Fernando Pinto, que diz: um painel, seja solar térmico ou fotovoltaico, na presença de sombreamento parcial, deixa de funcionar ou apenas diminui a sua eficiência? Ora bem, temos então duas situações diferentes, a do térmico e a do fotovoltaico. No térmico, as sombras, estamos a pensar obviamente num sombreamento parcial, porque se for um sombreamento total, anula a viabilidade quer do sistema térmico, quer do fotovoltaico. Os painéis solares devem estar ao sol. Agora, no caso do térmico, um sombreamento parcial não é grave. Portanto, se uma parte estiver sombreada e a outra não, o sistema, a parte que não está sombreada vai funcionar na perfeição. O que normalmente se faz é avaliar a percentagem de sombreamento que existe e acaba por se majorar um bocado a área de painel solar térmico para compensar isto. No caso do fotovoltaico não é assim. Se nós tivermos uma parte da célula à sombra, todas as células dos diferentes módulos que estejam nessa série não conseguirão produzir mais eletricidade do que aquela do pior módulo, do que está com sombreamento. E isto vai efetivamente provocar problemas. Se for só um painel, nós podemos limitar este problema colocando microinversores. O microinversor é um inversor que é aplicado só para um painel, para dois painéis. Podemos colocar um microinversor por cada painel, um sistema mais caro, mas que quando um painel tem sombreamento, os outros continuam a trabalhar na totalidade. Caso contrário, efetivamente é um problema, quando temos um sombreamento parcial num sistema fotovoltaico. Pedro, muito obrigada mais uma vez pelo seu excelente esclarecimento. Acho que nestas três questões, para o público que não está aqui, que seja específico desta área, acho que foi muito interessante, porque pronto, ficámos a perceber um bocadinho sobre como funcionam aqui estas questões. De qualquer forma, eu queria deixar aqui a indicação de que realmente isto é uma área que para o comum dos mortais tem interesse, se calhar, este tipo de informação, mas em termos profissionais precisa aqui de outra formação e, portanto, as pessoas terão que se qualificarem nesta área. Isto para dizer que nós temos um curso a começar, agora no dia 5 de junho, portanto, está na modalidade de formação modular, e são cerca de 325 horas em regime pós-laboral. Portanto, para pessoas que já têm, se calhar, alguma formação em eletricidade e que têm pelo menos o 9º ano, poderão candidatar-se a esta formação. Entrando no nosso site, na formação de adultos, conseguem rapidamente identificar. Pronto. Mas também, se qualquer dúvida, também têm os nossos contactos, poderão depois colocar-nos esta questão. Quanto aos próximos webinários, nós temos ainda até às férias previsto realizar mais 3 webinários, que vai ser no dia 15 e 29 de junho e depois no dia 20 de julho, e nós para a semana já vamos divulgar aqueles que estão em falta. Hoje, creio que deste tema vamos ficar por aqui. Pedro, muito obrigada mais uma vez por este webinário e encontramos-nos então em junho para um próximo quinta às 5, provavelmente será na área da topografia, na parte da digitalização da construção. Então, até lá e obrigada a todos mais uma vez pela participação.